Ok, agora sim, tá ótimo. Então, obrigada, muito obrigada, Virgílio. Parabéns para a FAS, a Fundação Amazônia Sustentável, para essa iniciativa. Parabéns, Monsenhor. É uma honra estar aqui com vocês, depois de 16 anos de educação católica. É uma honra estar aqui. Obrigada. Estar aqui em nossa casa, dessa religião. E muito obrigado, governador Valdez Góes, o presidente do consórcio dos governadores da Amazônia. Eu queria também agradecer todos os governadores que estão aqui do GCF e que também ainda não são parte do GCF, como o Piauí. Mas já está matriculado. Também eu queria dizer muito obrigada para nossos parceiros da sociedade civil, as organizações, as cientistas. É alguma coisa muito especial estar todos juntos aqui. Então, eu queria destacar que a gente acabou de ouvir dos governadores da Amazônia e eles trazeram a Amazônia brasileira. Eles trazeram as vozes da Amazônia. Daqui a pouco a gente vai ouvir dos outros governadores da Amazônia do Peru. Eu estou aqui no meio, porque, na verdade, eu vou ser a ponte. Eu vou explicar o que é o GCF, a Força Tarefa dos Governadores, e realmente o GCF é uma ponte entre várias lideranças subnacionais no mundo. Antes que a gente ouve essas perspectivas dos governadores do Peru, eu queria só colocar alguns pontos sobre o GCF, se isso está funcionando. Michele vai me ajudar aqui. O GCF é um grupo de lideranças subnacionais. E, na verdade, a gente virou, dentro de só uma década, 11 anos, o grupo maior de lideranças subnacionais dedicado para a conservação das florestas tropicais no mundo. E isso é muito importante, como a gente está ouvindo aqui, liderança subnacional é fundamental. A gente tem, dentro dos membros do GCF, como você pode ver aqui no mapa, 10 países diferentes. A gente tem 38 estados e províncias, toda a Amazônia brasileira, 85 da Amazônia do Peru, 60 da Indonésia e também outros estados subnacionais como Califórnia, que é uma liderança global. É a economia mais avançada no mundo. O GCA foi fundada com a ideia que a ação política tem que ser na mesa. Se a gente vai fazer a mudança, se a gente vai realmente tratar da mudança climática, e as lideranças subnacionais são no meio, eles são no ponte entre lideranças nacionais, lideranças internacionais e também as comunidades. Isso é fundamental. O GCF também reconhece que essas questões ambientais, climáticas, não têm fronteiras geopolíticas. Também, como muitos dos governadores aqui já falaram, e a gente vai ouvir dos nossos colegas em Peru, os problemas ambientais são problemas de ser humano. Por essa razão, eu queria destacar alguns comentários em 3 linhas. Primeiro é floresta, segunda é povo, e a terceira é solidária. Também, como o governador Flávio Dino fez, eu estudei muito bem o Laudato Si. Então, eu vou tentar ser uma ponte entre as palavras do Papa, dentro desse livro, desse statement muito importante, e também dentro dos governadores do GCF. É um momento importante, como o governador Valdez estava falando, é uma rede aqui. É uma rede da igreja, dos governos aqui, dos ministros que a gente tem, e também da sociedade civil. Então, a gente tem que pensar sobre como a gente pode
realmente usar essa rede para avançar esse trabalho em comum. Passando para a primeira slide, essa é a última. A floresta. Aqui sim, a segunda. Obrigada. Como a gente já ouviu muito dos cientistas, como o Dr. Lovejoy e outros, a floresta é muito importante para nossos esforços em comum de combater as mudanças climáticas. No fato, floresta é 1/3 da solução. Cientistas estão mostrando que a gente tem que guardar as florestas que a gente já tem, e mais do que isso, temos que reflorestar outros. Acabou de sair um anúncio muito importante em junho deste ano sobre a importância de reflorestamento. Também a gente sabe que estamos chegando no tipping point, no nível muito crítico, como o Dr. Lovejoy estava falando, quando os ciclos de água que vem da floresta realmente não pode renovar. Isso vai afetar nosso ar, nossa água e também a segurança da comida. Então, se a gente não faz alguma coisa e faz alguma coisa já, ontem à noite eu ouvi falar uma expressão muito interessante. Amanhã, o mais tarde, essa expressão mais tarde, já é tarde demais. Temos que agir agora. E quando a gente sabe que temos que manejar as florestas, e essa é difícil, é um desafio, os governadores aqui sabem muito bem o que eles precisam. Você já ouviu falar dos governadores do Brasil, e vão daqui a pouco ouvir falar do Peru, e eles têm um anúncio que estava muito bem feito sobre como eles podem ter manejo no Peru. Esse anúncio aqui. Mas algumas coisas que eles falaram foram coisas muito concretas, trabalhando com agências diferenciadas dos governos. Monitoramento e também trocando dados e inteligência, porque a gente precisa saber, de uma maneira bem transparente, o que está acontecendo lá na ponta. Também falando sobre regularização fundiária. Isso é importante. Se não temos uma ideia de quem é dono dessa terra e o que está acontecendo na ponta, não podemos falar sobre manejo. E isso é muito importante também para o povo da floresta. Também a gente falou sobre zoneamento do meio ambiente e econômico. A gente falou sobre parcerias com povos indígenas, com comunidades locais, quilombolas, ribeirinhos, pequenos produtores, agricultores familiares. Isso é fundamental. E também com sociedade civil. Por isso é muito importante que temos sociedade civil na mesa. O Papa Francisco chama para nós pensar sobre uma política saudável. Ele falou, a gente tem que ter uma política que pode reformar e coordenar instituições e promover as melhores práticas para ajudar essa inércia burocrática. E todo mundo aqui na mesa, dentro dessa sala, sabe como é muito difícil com inércia burocrática. Esses governadores aqui estão aqui junto, tentando superar essa inércia burocrática, porque eles estão trabalhando com coisas concretas. Eles estão realmente construindo uma política saudável. Também os governadores do GCF estão sempre dando ênfase para a importância de desenvolvimento na Amazônia, desenvolvimento sustentável, e isso tem a ver com o Laudato Si da Papa. O Papa falou, hoje, quando a gente fala sobre os bens em comuns, precisamos urgentemente políticas e econômicas para realmente dialogar no serviço da vida, e principalmente vida humana.
Segundo slide, por favor. Esse é o segundo ponto. Alinhando com isso, o Papa Francisco fala: precisamos ter prioridades para realmente erradicar pobreza e promover desenvolvimento sustentável das pessoas. E a mente que não trata dos problemas do meio ambiente é a mesma mente que não trata sobre inclusão social das populações mais vulneráveis. Então, aqui, como você já ouviu falar muito, os governadores aqui têm uma política e moral responsabilidade. Tem uma responsabilidade não só política, mas moral, para realmente promover políticas que tratam das necessidades dessas pessoas que vivem dentro da pobreza. Só algumas semanas atrás, numa fala na Universidade da Colômbia, o governador Lima, que é o chair do GCF este ano, falou: as pessoas que habitam a Amazônia precisam ser enxergadas, percebidas. Dentro daquela floresta há seres humanos. É impossível e injusto pensar em conservar a floresta sem garantir os direitos essenciais e a qualidade de vida ao povo que mora na Amazônia. Em vários lugares da Amazônia, a gente sabe que tem índices de pobreza muito altos e também nas cidades. E tem uma pobreza diferenciada que a gente tem que reconhecer entre o campo e as áreas que não são a cidade e a cidade. Então, se estamos considerando pobreza e que não podemos falar sobre conservação da floresta sem falar sobre pobreza, o que podemos fazer? Eu vou dizer que a agricultura sustentável só não vai ajudar a Amazônia. A tirar produtos da floresta, como castanha do Brasil e açaí e óleo, só não vai ajudar a floresta. Fazendo o manejo da pirarucu, que a gente viu esse exemplo na Amazônia, só não vai ajudar a floresta. Ecoturismo também. Não só vai ajudar a floresta, nem pagamentos para serviços ambientais. Temos que ter um conjunto, um mosaico de tudo. Não pode ser uma linha só. Pensando sobre bioeconomia, qual é essa linha? Como que podemos ter vários aspectos diferentes trabalhando junto? Por isso, precisamos pensar sobre como que podemos agregar valor na ponta. Como que podemos ter uma logística que faz sentido. Um ano atrás, um dos governadores do GCF queria mandar uma amostra do pirarucu para nós na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, para pensar como que pode vender pirarucu. Mas não chegou. Depois de 1 ano e meio, ficou preso em São Paulo. Então, se você tem essa pirarucu maravilhoso e não dá para chegar onde você tem as pessoas que podem comprar essa pirarucu, não vai dar. Como estamos falando bastante, precisamos uma logística que funciona. Porque o GCF pode ser uma ajuda entre os países que realmente querem comprar esse bacalhau da Amazônia, entre os outros doadores que estão querendo apoiar e outros financiadores na logística, mas se não chega, vai morrer na praia, como vocês falam aqui no Brasil, não vai dar. Então, para fechar isso, leva para o terceiro ponto, solidária. A gente precisa disso. E como o Papa fala, essa é nossa casa comum. Como que a gente pode ter mais solidariedade? Ele fala, a gente tem que ouvir o grito da terra e a gente tem que ouvir o grito do povo que são pobres. E a única maneira para realmente ouvir esse grito é entre as pessoas, parcerias e redes. O Papa fala que reduzindo emissões requer honestidade, coragem, responsabilidade
E mais do que tudo, como o secretário Eduardo já destacou, os países que já poluíram têm uma responsabilidade muito grande. Então, o GCF trabalha bastante com esses países. Noruega está apoiando os governadores do GCF. Alemanha, quem sabe Reino Unido daqui a pouco. A França, a gente é uma ponte, como eu comecei, entre doadores, investidores e realmente os estados que estão cuidando dessa terra que a gente tem em comum. Então, para ter isso, a gente realmente tem que ter alianças entre as pessoas que estão nas linhas fronteiras de mudanças climáticas e as pessoas que estão fazendo o trabalho, já estou terminando, as pessoas que estão realmente fazendo esse trabalho na ponta e os investidores. E a Francis fala, os problemas sociais têm que ser enxergados pela comunidade através dos networks, através de grupos que podem fazer uma diferença. Então, por isso precisamos conexão regional, internacional. A gente tem que trabalhar muito junto com lideranças indígenas e com outros estados. Aqui você está vendo, 3 semanas atrás, em Califórnia, eles acabaram de aprovar o Standard das florestas tropicais. Isso tem muita coisa a ver com o trabalho que vocês estão fazendo. Eles estão querendo saber que dentro do Standard e dentro do GCF, temos exemplos onde pode promover parcerias entre Califórnia e os estados da Amazônia. Isso é fundamental. Também, dentro do GCF, a gente tem um grupo pequeno em cada região que trabalha com lideranças indígenas e servidores públicos. Isso é fundamental. E, finalmente, para fechar a última, a gente trabalha bastante com produtores rurais que realmente pode pensar sobre as cadeias produtivas sustentáveis. Isso é fundamental. Estamos construindo o futuro aqui. E estamos fazendo isso junto. Estamos construindo esse futuro através do olhar de floresta, de povo pessoal, povo da floresta, e, finalmente, com solidária. Como o Papa fala, tem muita esperança que a humanidade, no início do século XXI, vai ser lembrada para ser assumido as responsabilidades. Eu queria deixar vocês com essas últimas falas do Papa. Ele falou, nossos desafios e tudo que o amor que a gente tem para esse planeta, nunca vai tirar nossa esperança. Então, aqui estamos com a Igreja Católica, com os governadores, com a sociedade civil, com os demais parceiros, e estamos com muita esperança, vamos construir juntos. Obrigada.